Bom, então dando continuidade aqui à explanação, a gente vai falar agora da terceira Revolução Industrial, de 1945 para cá. Essa terceira revolução, ela foi marcada então pela chamada Revolução Técnico-Científica e começou a se tornar uma forma no final da Segunda Guerra Mundial, mas os seus efeitos têm se manifestado em todo o mundo de forma mais intensa há cerca de 2 décadas. Esse processo, então, se desenvolveu da atividade industrial e vem repercutindo fortemente nos demais setores econômicos, nas relações sociais e nas relações sociedade-natureza. E aí, para a gente exemplificar essa terceira revolução, então, uma das suas características mais importantes é a integração entre a informática, as telecomunicações e, sobretudo, o desenvolvimento da microeletrônica, da robótica e da engenharia genética, né? São três características importantes dessa terceira fase da Revolução Industrial. Essa revolução técnico-científica, ao mesmo tempo em que ela gera riquezas e amplia as chamadas taxas de lucros, ela responde também pelo chamado desemprego, né, de milhões de pessoas em todo o mundo, pois ela vem permitindo produzir mais mercadorias e gerar mais serviços com menor número de trabalhadores, e isso é válido para a indústria agropecuária, o extrativismo, o comércio e os serviços. De fato, a gente percebe que essa revolução técnico-científica ela foi muito boa no ponto de vista de evolução, de tecnologia e demais questões, como foi falado aqui, da integração da informática, das telecomunicações, da microeletrônica, da robótica e também da chamada engenharia genética. No entanto, ela deixa aí muitas pessoas ainda em situação de vulnerabilidade social, porque nem todos os trabalhadores aí urbanos e rurais têm esse nível de especialização e de conhecimento para estar atuando aí no mercado de trabalho. Isso deixa o mercado, de uma certa forma, bastante vulnerável, e isso fomenta o desemprego em massa também de milhões de pessoas em todo o mundo. Em todas as áreas, né? Não só nessas áreas de indústria, agropecuária, extrativismo, e comércio e serviços, mas também já tem se expandido aí pelo setor público e privado, nas áreas de saúde, educação e segurança, por exemplo. E aqui, só para retratar os principais centros industriais, nos Estados Unidos, então, se tem a sede das maiores indústrias do planeta, né? No início do século XXI, das 10 empresas de maior faturamento do mundo, 9 estão lá no território norte-americano, né? E são de origem exclusivamente norte-americana, né? Então, se a gente for pensar em centro industrial hoje e dar uma aula sobre isso, é importante especificar para as pessoas o tanto que a incidência dos Estados Unidos em relação a esses centros industriais e o tanto que os Estados Unidos, de uma certa forma, arrecada financeiramente, anualmente, por ano, né, por mês, com essas tecnologias que são vendidas tanto no território americano quanto em outros países do globo. E aí, esses países, então, da União Europeia, também se apresenta uma diferença significativa do ponto de vista industrial, sobretudo se a gente pensar nos países como a Alemanha, a França, a Itália, e que tem participado bastante dessa industrialização absoluta e elevada. E no Japão, a gente tem os principais parques industriais situados aí junto ao litoral do Pacífico, na costa leste, como resultado do intenso comércio externo japonês, e que inclui volumosas exportações industriais, de automóveis e de eletroeletrônicos, né? O Japão, que é um país extremamente importante nessa questão aí do desenvolvimento dos principais centros industriais, não só os Estados Unidos, tem feito uma certa competição com os Estados Unidos nesse sentido, mas ele atua em diferentes setores, né? Sobretudo nesses setores de automóveis, eletrodomésticos, e que tem também angariado muitas questões, muito volume de dinheiro em relação a essas exportações industriais e tecnológicas, né? Japão, que é um país extremamente tecnológico do ponto de vista dessa revolução técnico-científica, né? E que a gente tem percebido que nos últimos anos também é um dos principais centros industriais, fazendo frente aí competitiva, tanto com a União Europeia quanto com os Estados Unidos, de uma certa forma.
E aqui a gente deixa algumas das nossas referências, que são Coelho, Marcos Amorim e Terra, e alguns slides que nós utilizamos para aqui em termos de onde a gente tirou, né, que foi de um livro chamado Geografia Geral, Espaço Natural e Socioeconômico, e de alguns slides que a gente utilizou também, né? Mas assim, para complementar mesmo, acho que a gente tem que deixar específico a importância dessa revolução, da terceira revolução industrial até a atualidade, tendo em vista que é a mais proeminente, né, até o momento, e a gente tem percebido tanto que tem crescido a produção de grandes equipamentos tecnológicos no mundo e o quanto isso tem influenciado nas transformações do mercado de trabalho, né? E aí do mercado de trabalho mais macro, que vai ter uma economia aí de importação e exportação mais especificamente calcada aí no lucro dos países, né? Que muitas das vezes os trabalhadores normais comuns não vão vislumbrar tanto assim na atualidade. E aí, só para complementar mesmo, acho que a geografia ela se insere nesse contexto para estudar tanto esse processo de industrialização quanto o mundo do trabalho, também nos sistemas de transporte, nos sistemas de desenvolvimento industrial, né? Então, ela se insere estudando mais profundamente essas duas categorias e juntamente a outras ciências, né? Mas junto com a engenharia, junto com a economia, com a sociologia, com o direito. Mas é importante a gente enaltecer, então, a questão dessa evolução, então, da própria geografia inserida no mundo contemporâneo, conseguindo interpretar e entender essa noção dessas características de integração, né, entre telecomunicações, informática, mundo do trabalho e as questões mais atuais em relação ao desemprego, por exemplo. Né? Então, por um lado, a revolução técnico-científica ela foi extremamente importante do ponto de vista de desenvolvimento, né, econômico dos países, mas, por um lado, teve a questão do desemprego entre milhões de trabalhadores e esse desemprego também ele é muito perceptível nos postos de trabalhos que são altamente tecnológicos, né? Então, a gente não vê uma preocupação por parte dos governos locais e nem mesmo, no caso do Brasil, por parte do governo federal em conseguir lidar com essas questões. Infelizmente, as grandes empresas e os grandes conglomerados comerciais, no sentido nacional e internacional, têm operado e essa grande soma de dinheiro fica com os governos dessas sociedades e não necessariamente com os trabalhadores locais, que são os que mais precisam, né? Infelizmente. Então, acho que a geografia está para trazer isso à tona, junto com outras ciências. Bom, eu fico por aqui. Agradeço aí a vocês terem participado e terem assistido. E é isso. Muito obrigada.